Queridos alunos em Cristo, paz do Senhor, graças a Deus, chegamos a mais um comentário. Comentário esse que demos início, em sala de aula no último sábado. No último sábado iniciamos esse assunto que é a missiologia. A missiologia ela é uma análise a respeito da relação entre teologia e missão. Isso é missiologia, é uma análise a respeito da teologia e missão. A gente vai entender que a teologia ela é esse lado teórico, esse lado teórico, e a missão é o lado prático. Então, a missão ela se completa com o saber, com a teologia, a ciência. Não adianta eu querer fazer missão se eu não tenho base para fazer uma missão. Eu preciso entender que a missão ela deve fazer parte da minha vida agora como crente, como servo, como igreja de Cristo. Então a missão é o nosso objetivo, é a missão, é ir, alcançar. E a gente sabe que a gente não faz missão somente indo, a gente faz missão contribuindo e fazemos missões também de joelho. E a gente contribui também para a formação de discípulo, ok? Uma igreja ciente dos seus deveres, dos seus valores principalmente, ela contribui muito. Por exemplo, eu estou numa igreja aparentemente simples, uma igreja materialmente simples também, mas espiritualmente eu acredito que é uma potência como qualquer uma nas mãos de Deus. E eu estou ciente que para Deus levantar um obreiro, um missionário, um pregador da palavra de Deus é muito simples. É só Deus querer, e Deus quer, acredite. Só que Deus, ele quer usar eu e usar você. Lá na igreja onde nós congregamos, onde nós fazemos parte, ok? Nós somos a igreja e precisamos ter em mente o mundo, o pastor, ele é aquele que faz discípulo. E aí, como eu vou fazer discípulo se eu não tenho um respaldo, se eu não tenho uma teoria, E isso é teologia, ok? Então, a missão, ela é uma análise, a respeito da relação entre teologia e missão, ok? Então nós temos aí uma disciplina que traz aí 4 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer justamente aí uma introdução sobre missiologia, dentro de uma perspectiva teológica clara de missão. O segundo traz aí definições de termos, o terceiro vai trazer aí o Deus das missões, e o quarto a Bíblia, o livro missionário, ok? Então ainda dentro desse primeiro capítulo, que começa aí trazendo para nós algumas definições, tipo a missiologia é uma importante disciplina que visa, sobretudo, o equilíbrio entre a teoria e a prática. E aí é muito difícil de entender, A teologia é o lado do saber e a prática é o lado do fazer. E não adianta eu querer fazer sem saber. Eu preciso saber para depois fazer. Mas é o que a gente está vendo ultimamente, é totalmente oposto, ao contrário. Pessoas que não procuram se abalizar, se disciplinar primeiro, se educar primeiro, E a gente tem visto aí grandes erros, na nossa atualidade. Pessoas, não que Deus chame os capacitados, nada disso. Deus capacita os que chamam. Então cabe a mim e a você procurar se capacitar, receber essa capacitação de Deus para essa obra, ok? Deus o que mais Deus quer é nos desenvolver. Nos fazer desenvolver dentro dessa visão missiológica, ok? Então a gente vai ver muito isso aí. Como fazer discípulo dentro da sua igreja, ok? Se você tiver uma mente curta dentro desse assunto, uma mente rasa dentro desse assunto, você vai... É um grande erro a gente acabar achando que nós somos alguma coisa, que se não for nós, o trabalho não anda, se nós não estiver na frente, a obra não anda. Não, eu lembro que Jesus disse, ide e fazeis discípulo, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, ensinando aquilo que a gente sabe. Então, ninguém nasce sabendo, ok? Eu preciso me capacitar, passar, e qual é o meu prazer dessa feita? É ver aquele que está ao meu lado, aquele que eu estou procurando passar, assim como eu aprendi, está aprendendo, crescer na graça e no conhecimento. E agora eu saio e deixo ele ou ela, e aí o trabalho anda e é glória a Deus. Não tem para que eu ficar
com alguns sentimentos medíocres, né? Do tipo ciúme, ou o sentimento que um dia aquela pessoa vai assumir minha posição. Irmão, pelo amor de Deus, a posição não é nossa, é de Deus, nós somos servos. Então, em nome de Jesus, faça discípulo, né? Se abalize, busque conhecimento, né? Faça missão. A gente sabe que missão se faz com os pés dos que vão, mas missão também se faz com os que ficam, né? De que forma? Contribuindo sim, mas orando também, ensinando, instruindo, levantando missionário. Talvez a sua igreja seja simples, alguém olhe e diga, poxa, a igreja é humilde, simples, em todos os aspectos. Mas quem sabe é Deus se de lá não vai surgir um grande missionário, uma grande pregadora, um grande professor teológico, né? Um grande homem de Deus, pastor, presidente, quem que sabe, meu irmão? Quem sabe é Deus, e para isso você está lá para ser uma alavanca na mão de Deus, né? Uma ferramenta na mão de Deus, quem sabe para lapidar esse instrumento que Deus vai levantar dentro da tua igreja. Então, deixa o irmão solto, solte, ensina a palavra de Deus. Você vai ver muito erro, assim como você tem, mas Deus vai te usar para lapidar, ou o próprio Deus vai fazer fazer coisas que somente Ele faz. Ok? Então, tem aí esse lado, né, que te explica que a teologia é a área da teologia, é a área da teórica, e a missão é aquela área que a gente pratica. A gente está vendo muito pessoas buscarem muito o poder de Deus, mas para ficar ali entre elas. E o poder de Deus, ele foi dado principalmente, olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, né? A Bíblia vai dizer que o poder de Deus desceu com propósito. Primeiro, o poder não é, fica muito bem claro que o poder não é de ninguém, o poder é de Deus. Então a gente não pode reter isso, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, né? E ser-me-eis minhas testemunhas. Para quê? Para sermos testemunha, né? Não para ficar ali entre nós, né? É muito bom isso, né? Receber essa graça, essa chama. Não, mas para nós ir, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis minhas testemunhas. E ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, como fiz. A gente vai ver modalidade de missão. Missão urbana, local, cultural e transcultural. Ok? Então foi para isso que Deus te chamou. Você está, quem sabe, ocupando essa posição para isso, né? Para expandir, para dar crescimento, ok? Então a gente vai ver que precisa fazer, mas para fazer precisa saber. E não adianta tentar fazer sem saber. Então você acaba às vezes se machucando e não tem ideia de como se recuperar, tá certo? Não vai ter recursos, ajudas, por quê? Porque você não tem uma preocupação de levantar pessoas que assuma a responsabilidade que você tem no momento que você precisar, e a obra acaba sofrendo, certo? A obra acaba sofrendo, não tem crescimento, por quê? Porque, quem sabe, eu só estou orando, oro, mas não estou, entendeu? E agora eu preciso praticar o que eu estou aprendendo. Então, todo o ensinamento que nós recebemos dentro de um curso como esse não é para uma outra finalidade, tem como objetivo único o crescimento, né, e o bem-estar desse corpo chamado igreja. Ok? Para que eu vivo estudando a palavra de Deus? Para no momento que eu receber uma oportunidade, né, para pregar a palavra de Deus, pregar com propriedade, não agora minha, mas sendo um instrumento, um instrumento nas mãos de Deus, ok? Seja dentro de um âmbito de edificação ou dentro de um âmbito evangelístico, né? Porque às vezes a gente recebe a oportunidade para a igreja, a gente vai falar para a igreja, então ali Deus vai trazer edificação dentro das áreas, né? Exortação, conforto, consolação, né? Isso. Mas às vezes a gente recebe a oportunidade no culto domingo. E aí tem bastante pessoas que não são evangélicas. Aí a gente vai ser usado pelo Espírito Santo agora para trazer uma mensagem salvífica, uma mensagem que penetra na alma, né, do homem que está afastado, que ainda não aceitou Jesus. E o Espírito Santo usa, né, o pregador de uma forma para aquela pessoa vir aceitar a mensagem, aceitar a Jesus Cristo, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. E isso é uma obra do Espírito Santo, não é nosso. Mas nós estamos vivendo numa época de inversões de valores.
E a gente precisa entender isso. Então a gente tem, o primeiro ponto é a teologia da missão. A teologia da missão é um estudo disciplinado, né, que lida com questões que surgem quando o povo da fé procura entender e cumprir os propósitos de Deus no mundo, tal como demonstrados no ministério de Jesus Cristo. Então a gente vai ver isso aí. É importante nós entender que a gente vai ver no capítulo 10 de Mateus, o Senhor Jesus chamar os 12, né, por nome, nomeá-los, né, como apóstolos, né, embaixadores, diferente de discípulo que segue, apóstolo, e manda, e dá poder a eles, e dá uma mensagem, né, quando fores pregar, pregai assim, pregai que o reino de Deus é chegado. Pronto, essa é a mensagem. E aí a gente vai ver ele dar outras instruções: limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, não é assim? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e expulsar os demônios. Aí ele diz: de graça recebeste e de graça dais. Então é de graça mesmo, não é pago, não, é de graça. Tá certo? E aí você vai ver que ele envia, mas antes ele dá princípios. Que princípios? Princípios que regem, que conduzem. Então você vai ver isso antes. Ele dá princípios. Isso em Mateus capítulo 10. E ali você vai ver, né? Vai ver princípio. Antes você vai ver também, ele nos dá um princípio, né? Princípio de que precisamos orar para que ele mande obreiro. Os últimos versículos do capítulo 9, ele traz aí: orai para que o dono da seara vos envie trabalhador. Então, são princípios para depois enviar os discípulos, ok? E aí eles são enviados. A gente vai ver isso aí. Então, a gente precisa entender esse lado teórico para depois praticar a obra missionária. E todos os cultos estão relacionados ao crescimento, à expansão do reino de Deus, a fazer discípulo. Faça discípulo, meu irmão. Faça discípulo. Jesus chamou para fazer discípulo. Eu conheci um pastor que dizia: eu conheço um discípulo de longe. Eu vejo um varão e de longe, quando eu vejo, eu percebo a chamada. Será que você tem essa visão de perceber, de detectar, né, a ferramenta que é aquele obreiro que você tem lá na sua igreja? Guarde isso na sua mente. Então a gente vai ver aí, dentro desse capítulo, que é curto, né, algumas ideias, né, trazendo aí uma perspectiva teológica e missionária, ou seja, dentro de uma razão teórica e de uma razão da prática, que é missão, ok? Então deixa aí esse comentário com vocês, e a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aí comentando aí esse segundo capítulo, que é definições de termos, e precisamos entender os termos, né? Do tipo missiologia e sua importância, do tipo missão e missões, o que é missão, o que é missões, missão e tantos outros, né? A gente vai ver missão e missões, e aí, com certeza, evangelização, o que é realmente evangelização, e aí eu acredito que Deus nos trará aí grandes benefícios e grandes instruções dentro desse assunto. É claro que a missiologia, ela tem propósito, né? Ela tem propósito, e a gente precisa entender quais são os propósitos da missiologia. A gente acaba entendendo também que nós somos agentes missionários, né? E como agente missionário, nós precisamos desenvolver um bom trabalho. A gente tem que entender também ações missionárias, né? E a gente precisa disso. Nós precisamos disso. A vara tem que florescer. Okay? E o que está acontecendo? Por que isso dá? Às vezes falta sabedoria para conversar com Deus. E até para falar com Deus a gente precisa saber. A Bíblia vai dizer que a gente às vezes ora e não estamos respondidos porque não sabemos pedir, não sabemos orar. Tá certo? Então a gente vai entender isso aí. Às vezes falta razão até de qual é o primeiro campo missionário do crente. Qual é o primeiro campo missionário do crente? Falta essa razão. Tão simples, né? A gente sabe que o primeiro campo missionário do crente é dentro de casa, é com a nossa família. Então, esse é o primeiro campo do agente missionário, tá certo? E aí nós vamos ver já propósito desse primeiro campo, que é justamente o nosso lar, nossa família, nossa casa. Desde já quero agradecer por essa oportunidade, primeiramente a Deus,
que é Ele que nos proporciona esse momento, e eu acredito que é da vontade dele. Então fica aí com esse comentário. Paz do Senhor Jesus e um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos aqui comentando o segundo capítulo. Deus abençoe.